Bom dia, querida igreja. Nós vamos continuar nosso estudo do livro de Atos. Aprendemos na leitura de ontem que no texto de Atos, Lucas descreve de uma forma muito sutil o término da segunda viagem missionária de Paulo, em Atos 18, 22, e o início da terça em Atos 18, 23. Ontem também vimos que, tendo Paulo já iniciado sua terceira viagem missionária, enquanto estava na região de Galícia e da Frígia, fortalecendo as igrejas ali plantadas anteriormente, Apolo, um profundo conhecedor da palavra de Deus, procedente de Alexandria, no norte da África, chegou a Éfeso, que ficava ao noroeste, onde ficava Aquila e Priscila, companheiros de Paulo em sua segunda viagem missionária. Eles deram instruções sobre a palavra de Deus a Paulo, e este quis ir para Caia, na região sul da Grécia, onde ficava a igreja de Corinto, e os irmãos de Éfeso concordaram com o plano, enviando-o para lá. Agora vamos iniciar o capítulo 19. Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo viajava pela Turquia e chegou a Éfeso, onde encontrou vários discípulos. Aí ele fez essa pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Perguntou-lhes Paulo. Não, responderam. Nós nem sabemos o que você quer dizer. Que é o Espírito Santo? Neste caso, que crenças vocês confessaram no seu batismo? Perguntou ele. Aquilo que João Batista ensinou, lhes disseram eles. Então Paulo mostrou-lhes como o batismo de João era demonstração do desejo de voltar-se do pecado para Deus, e que aqueles que recebiam o batismo dele deviam prosseguir e crer em Jesus, aquele que João disse que viria depois. Logo que eles ouviram isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E depois que Paulo pôs as mãos sobre a cabeça deles, o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Os homens com que aconteceu isto eram os 12 ao todo. Então Paulo foi à sinagoga e pregou corajosamente todas as semanas durante 3 meses, dizendo em quem ele tinha fé e convencendo muitos a crer em Jesus. Porém, alguns rejeitaram a mensagem dele e falaram publicamente contra Cristo. Por causa disto, ele saiu de lá, recusando-se a pregar novamente para eles. Depois tirou os crentes e começou uma reunião separada nas conferências de Tirano, pregando lá diariamente. Isto continuou por 2 anos seguintes, de modo que todo mundo na província turca da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a mensagem do Senhor. E Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. De modo que até quando os lenços ou peças de roupa que ele usava eram levados para os doentes, eles ficavam curados, e os demônios que estavam neles saíam. Um grupo de judeus viajantes que ia de lugar em lugar expulsando demônios, resolveu fazer uma experiência usando o nome do Senhor Jesus. A frase mágica que eles decidiram utilizar nos que eram possessos pelos espíritos malignos era esta: eu ordeno por Jesus a quem Paulo prega que saia. Quem estavam fazendo isto eram 7 filhos de Zebá, um sacerdote judaico. Mas quando eles tentaram isso com um homem possesso de demônio, o demônio respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? E o homem com o espírito mau saltou em cima deles e o espancou, de modo que fugiram da casa deles, nus e muitos feridos. A história do que tinha acontecido espalhou-se rapidamente por todo Éfeso, tanto entre judeus como entre os gregos,
e um grande medo desceu sobre a cidade, e o nome do Senhor Jesus era grandemente reverenciado. Então muitos dos que creram confessaram em público as coisas mais que tinham feito antes. Muitos dos crentes que tinham praticado magia negra confessaram as suas obras. Trouxeram seus livros de magia e bruxaria e os queimaram numa fogueira pública. O valor dos livros foi calculado em 50.000 denários. Cada denário correspondia ao salário de um dia de um trabalhador braçal. Muito dinheiro. Isto demonstra como a região toda foi muito abalada pela palavra do Senhor. Depois disso, Paulo sentiu-se impulsionado pelo Espírito Santo a percorrer a Grécia antes de voltar a Jerusalém. E depois de lá, dizia ele, eu devo seguir para Roma. Assim Paulo enviou Timóteo e Erasto, seus 2 ajudantes, à Grécia na sua frente, enquanto ele permanecia um pouco mais na Turquia. Mas por aquele tempo surgiu um enorme alvoroço em Éfeso por causa dos cristãos. Começou com Demétrio, um ourives que empregava muitos operários na fabricação de modelos de prata da deusa grega Diana. Ele convocou uma reunião dos seus homens, juntamente com outros empregados em ofícios parecidos, e disse: Senhores, este negócio é a nossa fonte de renda. Como vocês sabem muito bem, por aquilo que já viram e ouviram, este sujeito, Paulo, convenceu a muita gente, mas muita mesmo, de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Como resultado, o volume de nossas vendas está caindo. E esta tendência é evidente, não apenas aqui em Éfeso, mas na província toda. Eles ficaram preocupados com seu negócio. Naturalmente, eu estou falando apenas sobre os aspectos comerciais desta situação e do nosso prejuízo, mas também da possibilidade de que o templo da grande deusa Diana perca sua influência e de que Diana, esta magnífica deusa adorada não somente em toda esta parte da Turquia, mas ao redor do mundo todo, seja desprezada. Com isso, a fúria deles aumentou e começaram a gritar: grande é Diana dos Efésios. Começou a juntar-se uma multidão e daí a pouco a cidade estava cheia de confusão. Todo mundo correu para o anfiteatro e arrastaram com eles Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo, para processar todos eles. Paulo queria entrar e falar ao povo, mas os discípulos não quiseram deixá-lo. Alguns dos oficiais romanos da província, amigos de Paulo, mandaram também um recado a ele, suplicando-lhe que não arriscasse a vida dele entrando lá. Dentro, o povo todo estava gritando, cada pessoa uma coisa diferente, estava tudo em confusão. Aliás, a maioria deles nem mesmo sabia por que estava aí. Alguns judeus descobriram Alexandre no meio da multidão, empurrando para frente. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. Mas quando a multidão percebeu que ele era judeu, todos começaram a gritar novamente, durante 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Por fim, o prefeito conseguiu silêncio e falou: homens de Éfeso, disse ele, todo mundo sabe que Éfeso é o centro da religião da grande Diana, cuja imagem caiu do céu para nós. E já que isto é um fato sem discussão, vocês não devem ficar perturbados. Digam o que disseram e não devem fazer nada sem pensar primeiro. Todavia, vocês trouxeram aqui estes homens que não roubaram nada do templo dele, nem difamaram a deusa. Se Demétrio e os operários têm queixa contra eles, os tribunais, então, normalmente sessão e os juízes podem cuidar do caso bem depressa.
deixem que eles tratem o assunto pelos meios legais. E se há queixas a respeito de outros assuntos, elas podem ser apresentadas nas reuniões regulares do conselho da cidade. Porque nós corremos o perigo de ser acusados pelo governo romano por causa deste tumulto de hoje, visto que não existe motivo para ele. E se Roma exigir uma explicação, eu nem sei o que dizer. Com isto, ele mandou todos embora e encerrou a reunião. Chegamos no fim do capítulo. Amém.